Evangelho de hoje. Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Tempo do Natal antes da Epifania. Aquele que permanece nele não peca. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 29, até o capítulo 3, versículo 6. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O refrão é: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo do Natal nos convida a meditar sobre o mistério da encarnação e o amor de Deus que transforma a nossa vida. As leituras de hoje destacam nossa identidade como filhos de Deus e o chamado a viver em comunhão com Ele, afastando-nos do pecado e permanecendo em sua graça. No Evangelho, encontramos o testemunho poderoso de João Batista, que aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esta proclamação nos desafia a reconhecer Jesus como o centro da nossa fé e a testemunhar sua presença em nossas vidas. A leitura de São João é um hino ao amor de Deus. Ele nos lembra que ser chamado Filho de Deus é um presente imenso que não conquistamos, mas recebemos pela infinita misericórdia de Deus. Essa identidade nos diferencia do mundo, pois assim como o mundo não reconheceu a Jesus, muitas vezes não compreende o nosso modo de viver como cristãos. João também nos fala da esperança que temos em Cristo. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Essa promessa é um chamado à purificação contínua, a vivermos em santidade e a buscarmos refletir a pureza de Cristo em nossas atitudes. O apóstolo reforça que o pecado é uma afronta à justiça e à verdade de Deus. Quem permanece em Cristo não vive no pecado, porque viver em comunhão com Ele transforma nossas ações. Isso não significa que não cometemos erros, mas que o pecado não domina nossa vida. Nele encontramos força para superar nossas fraquezas. Pergunte-se: como tenho vivido minha identidade como filho de Deus? Tenho buscado a pureza e a justiça que refletem a vida em Cristo? Hoje, a leitura nos convida a renovar nosso compromisso com a santidade, deixando que Deus transforme nosso coração e nossas ações.
O evangelho de hoje nos leva ao testemunho de João Batista, um homem profundamente consciente de sua missão e do papel central de Cristo. Quando vê Jesus, ele proclama: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Com essa frase, João resume a essência da missão de Jesus: ser o sacrifício perfeito que nos redime do pecado e nos reconcilia com o Pai. João Batista não apenas reconheceu quem era Jesus, mas também foi uma voz que apontava para ele. Ele sabia que sua missão não era exaltar a si mesmo, mas preparar os corações para acolher o Salvador. Sua humildade é evidente quando diz: "Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias." Outro aspecto importante é o papel do Espírito Santo. João relata que viu o Espírito descer sobre Jesus e permanecer nele. Esse sinal confirmou que Jesus é o Filho de Deus e o portador da plenitude do Espírito. Isso nos lembra que, como cristãos, também somos chamados a viver no Espírito, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Pergunte-se: tenho reconhecido Jesus como o Cordeiro de Deus em minha vida? Estou disposto a ser uma voz que aponta para Ele, assim como João Batista? Este Evangelho nos desafia a viver como testemunhas de Cristo, proclamando com nossas palavras e ações que Ele é o Salvador do mundo. As leituras e o Evangelho de hoje nos oferecem duas verdades fundamentais: nossa identidade como filhos de Deus e a missão de Jesus como o Cordeiro de Deus. Ser filho de Deus nos chama a viver em santidade e comunhão com o Pai, refletindo sua justiça e pureza em nossas vidas. O testemunho de João Batista nos inspira a viver com humildade e coragem, apontando para Cristo em tudo o que fazemos. Assim como ele preparou o caminho do Senhor, somos chamados a ajudar os outros a encontrar Jesus em suas vidas. Que possamos acolher essa mensagem com alegria e compromisso, permitindo que Deus transforme nosso coração e nos conduza em nossa missão como discípulos de Cristo. Hoje, dedique um tempo para refletir sobre sua relação com Deus, como seu filho amado. Reze pedindo que o Espírito Santo fortaleça sua fé e o ajude a viver com justiça e pureza. Além disso, encontre uma forma concreta de dar testemunho de Cristo. Compartilhe uma mensagem de fé com alguém, pratique um gesto de caridade ou dedique um momento à oração em família. Te espero amanhã para continuarmos nossa jornada espiritual com mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ilumine sua vida e renove sua fé. Até mais.